Graça e paz, queridos. Amém. Se coloque em pé mais uma vez, nós vamos orar. Obrigado. Domingo que vem nós temos as eleições aqui para a definição do prefeito da nossa cidade. E nesses últimos 4 anos a gente sabe o quanto a cidade de Campo Grande sofreu diante da administração atual que temos aí. Eu gostaria que nós orássemos para que no próximo domingo, que será o dia da eleição, que a vontade soberana de Deus seja estabelecida. Às vezes, uma autoridade é estabelecida numa cidade para juízo. Muitas vezes Deus estabelece uma autoridade, Ele vai usar o povo para isso, para eleger, mas ela vem como juízo sobre a cidade. Nós vemos isso na Bíblia, em muitos livros da Bíblia. Deus estabelecendo uma autoridade ali para vir com juízo sobre o povo, para que o povo pudesse buscar a Deus, para que o povo pudesse realmente, nesse momento, clamar ao Senhor. Porque às vezes no momento da bonança, no momento em que tudo vai bem, começa a ficar tudo tranquilo, todo mundo começa a se folgar, né? Começa a ficar rico, em vez de vir para a igreja, vai lá para a chácara que comprou, vai tirar férias de 60 dias, 90. Então, às vezes existem momentos que vêm exatamente como um juízo. Nós temos 2 opções. Eu sempre digo que a eleição, geralmente, ela tem 2 tempos de 45 minutos, né? Nós temos 45 minutos no primeiro tempo, agora tem 45 minutos no segundo tempo. Mas a gente sabe que cada um aqui é livre para tomar e fazer a sua escolha, a sua decisão. A gente precisa entender que, às vezes, as pessoas pensam sobre política e igreja. Nós vamos ter oportunidade para começar a ensinar a igreja sobre isso, sobre o que é política e o que é igreja. E as pessoas pensam que política e igreja não se misturam, quando na realidade as duas coisas se fundem. Mas o que nós vemos são partidos, e as pessoas tomam partido de A e outros tomam partido de B, e é preferência. Eu acho que quem aqui gosta de manga? Levanta a mão. Quem gosta de manga? Quem não gosta de manga? Levanta a mão. Aí, viu? É preferência. Tem um monte de gente que não gosta. E aí você vai dizer assim: mas você não gosta de manga? É preferência, querido. Partidos são preferência. Um prefere mulheres, outros preferem homens. Então, agora, no sentido de governar a cidade. Então vamos orar para que a vontade de Deus seja estabelecida. Deus sabe o que é melhor para a cidade, mas quem vai decidir é você. Entenda algo: domingo você vai contratar alguém para governar sobre a sua vida durante 4 anos. É exatamente isso que você vai fazer. A pergunta que não quer calar é: quem é o mais preparado? Quem tem a melhor equipe para governar a cidade? É isso que você tem que pensar. Se as pessoas fossem inteligentes e não deixassem as suas paixões de lado, eles, nas eleições, eles analisariam friamente. E é assim que você tem que analisar, de uma forma fria. O que é melhor para a minha cidade? Então vamos orar. Levante sua mão direita. Eu gostaria que você fizesse um giro de 360 graus, abençoando toda a nossa cidade, abrindo a sua boca e orando neste momento. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar agora a cidade de Campo Grande diante de Ti, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste desta cidade, ela seja agora tomada pela Tua presença. Pai, eu oro para que esta última semana que falta antes das eleições estarão acontecendo aqui em Campo Grande. Eu peço que o Teu Espírito esteja trabalhando no coração de cada pessoa, Pai, para que todo engano, para que toda mentira, sabemos que essa campanha ela foi recheada de mentiras e enganos, mas eu oro para que todo engano, toda mentira caia por terra no nome de Jesus, que a verdade prevaleça,
que o teu nome, Senhor, seja exaltado, através, Senhor, da pessoa que o Senhor usar, cada pessoa, cada campograndense, cada pessoa que mora nessa cidade, Senhor, que no próximo domingo estará, Senhor, colocando, votando, para ungir alguém para reinar sobre a nossa cidade, nos próximos 4 anos. Eu peço que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê habilidade, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê destreza, Senhor, abra os olhos do entendimento de toda a cidade, para que eles vejam o que é melhor para a nossa cidade. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Tome seu lugar. Sentado como está agora, só feche seus olhos, nós vamos orar para receber a palavra de Deus nos nossos corações. Pai, muito obrigado, Deus, por esta manhã, por este tempo na Tua presença, pelos louvores ministrados, pelas ofertas oferecidas ao Senhor. Peço que Teu Espírito, ó Deus, possa estar trabalhando agora nos nossos corações para recebermos a Tua palavra, porque sabemos que a Tua palavra é a verdade. Senhor, e que esta palavra entre nos nossos corações. Todo espírito maligno, todo comichão no ouvido, tudo aquilo que não provém de Ti, seja aniquilado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Terceira carta de João, versículo 2. Projeto para mim na tela. Terceira carta de João, versículo 2. Quando a gente fala só o versículo, é porque não tem mais do que um capítulo. Só tem um capítulo, a terceira carta de João. Para quem não sabe disso, né? Então, terceira carta de João, versículo 2. Se perderem, vamos lá. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, diga todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Nós olhamos esse texto e ali é o apóstolo João escrevendo essa carta à igreja, à eclésia, a nós. E ali ele diz que o desejo dele é que cada um de nós possamos ir bem em todas as coisas. Quem deseja ir bem em todas as coisas? Você está indo bem em todas as coisas, sim ou não? Ali diz também, tenha saúde, que é algo muito importante. E também diz, como bem vai a tua alma. Ir bem em todas as coisas é o desejo de todas as pessoas. Mas a pergunta é, por que nós não vamos bem em todas as coisas? Pergunta ao seu irmão, por que você não vai bem em todas as coisas? Por exemplo, nós acabamos de ouvir aqui o pastor Evaldo ministrar sobre a vida financeira. E tem muitas pessoas que estão passando por problemas financeiros, dificuldades financeiras. E algumas situações que as pessoas passam na área das finanças, na sua grande maioria, tem a ver com má gestão, má administração dos recursos. Muitas pessoas, às vezes, na sua grande maioria, elas estão com problemas nessa área, sabe por conta do quê? Por conta da nossa alma. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então a nossa alma, ela pode nos enganar, ela pode nos trair. Então você olha lá um carro bonito, maravilhoso, você fala, esse carro é para mim. Aí você chega na loja, o vendedor faz ele já sabe vender, né? Aí você entra dentro, fala, ó, cheirinho de novo, tal, você é atraído por aquilo lá. Aí você entra lá em 200 prestação, não tem tudo isso, mas 60 prestação lá. E você compra o carro, fala, como eu vou me sentir bem? Muitas vezes você vai e compra aquele carro por conta do quê? Porque você quer se sentir importante.
mas você não analisou o custo financeiro daquilo. Depois da segunda parcela você fala: fiz besteira. E aí você vai vendendo almoço para comer a janta, né? Vai fazendo um monte de coisa, deixa de pagar isso, aí não vai dar para dar o dízimo esse mês, e a sua vida vai se enrolando por conta do quê? Deus é o culpado? Sim ou não? Mas aí você vem: Deus tem misericórdia, chora, pede e tal. Mas quem fez? É interessante que muitas atitudes que acontecem no dia a dia da nossa vida, a grande maioria das pessoas não consultam a Deus para fazê-las, mas depois chegam em Deus, quer que Deus resolva todos o quê? Os erros cometidos no dia a dia. Nós podemos realmente viver uma vida tranquila e sossegada. Nós podemos viver uma vida, como diz ali, ir bem em todas as coisas, e aprendermos a ouvir mais do que falar. Deus já nos deu 2 ouvidos e uma boca só, que é para a gente ouvir mais e falar menos. Então, é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você vá bem em tudo, mas por que as coisas não funcionam? Nós estamos nesse mês falando sobre desafiando gigantes. Ou, quando a gente pensa nos gigantes, muitas pessoas pensam que os gigantes maiores dela é o problema financeiro dela. Eu tenho que ir lá na igreja para Deus me ajudar a resolver esse problema financeiro. Sempre as pessoas olham muito para situações exteriores e querem resolver as situações exteriores. Os gigantes que ela imagina que tem são gigantes exteriores. Só que ela esquece que esses gigantes exteriores que ela está enxergando é resultado de um gigante interior que existe dentro de você. Existe um gigante dentro de você. Alguns existem muito mais do que um gigante. Tem vários gigantes que você precisa vencer. Você é uma pessoa insegura. Por exemplo, mais de 20 anos atrás, minha esposa, ela queria uma casa, mas nós já tínhamos tido várias casas. Mas na situação que nós estávamos vivendo, nós estávamos sem casa, sem uma casa própria. E ela falou: Deus, me dá uma casa em qualquer lugar da cidade, mas me dá uma casa. E aí, meu irmão, nós fomos parar num lugar que foi 6 meses de inferno. A casa era boa, só que ela não teve sabedoria para pedir. E aí nós tivemos problema com escola, tivemos problema de vizinhança, o lugar era longe, terra vermelha, e as crianças pequenas. Eu trabalhava o dia inteiro, mas ela que ficava ali lidando com a questão da escola, começou: Deus me perdoa. Depois de 6 meses, e era um apartamento, na verdade um sobradinho muito bacana, muito legal. E aí eu terminei ele por dentro todinho. Quando terminei, ela falou assim: eu não quero mais morar aqui. E eu chegava em casa, as crianças reclamavam, ela reclamava, e eu durante 6 meses só ouvi reclamação. E eu falei: não entendo, era o sonho dela. Mas por quê? Por causa do gigante interior que havia dentro da alma dela. E ela falou: aprendi a lição a duras penas. Então muitas vezes você, no anseio de querer alguma coisa, com um gigante monstruoso, no caso dela, ela tinha o gigante da insegurança, e que tem muita mulher que às vezes tem esse tipo de gigante dentro de si, são mulheres inseguras. E uma mulher insegura, ela se torna extremamente pegajosa. Não é assim? Sim ou não, mulheres?
Então vou falar para os homens. Sim ou não, homens? Sim. Agora vocês viram a resposta. Então, se tem uma coisa que homem não gosta é ser sufocado, não é verdade, homens? Então a mulher que é insegura, ela é extremamente o quê? Pegajosa. Quer monitorar, quer cuidar, quer saber de tudo. Ela quer ser Deus na terra. O que é isso? É um gigante dentro da alma da mulher. Eu sei que o que mais uma mulher precisa é segurança. Mas às vezes, por mais que o marido dê segurança, ela não consegue enxergar isso. E ela se torna totalmente insegura. Mas onde está a raiz disso? Porque você só está vendo os frutos, o homem só está lidando com os frutos, a família só está lidando com os frutos. Mas onde está a raiz do problema? Traumas. Muitas pessoas sofrem muitos tipos de traumas no passado e são aprisionados por esses traumas. Vêm para um casamento com esses traumas, não resolve esses traumas, vem para a igreja com esses traumas e ela acha que está curada. Meu irmão, se as coisas não estão funcionando na sua vida, entenda uma coisa: você precisa de cura. Fala para a pessoa que está do seu lado, olha bem no olho dela e fala assim: você precisa de cura. A vida cristã é uma vida onde nós somos curados todos os dias. Meu ministério, o foco principal dele é libertação e cura, cura interior. E Deus vive me curando, meu irmão. Já estou há quase 30 anos trabalhando com isso, e Deus continua me curando, continua me libertando. E uma pessoa entrar na igreja ontem e achar que está curada, meu irmão, você está com um espírito do engano na sua vida. Se você acha que você é perfeito, que você é quase Deus, você precisa de cura. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe quem disse isso? O grande apóstolo Paulo. Que eu sou fichinha perto dele. E ele disse para si: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê? Porque todo dia ele precisava de cura, todo dia ele precisava resolver alguma pendência dentro da alma dele. Tem uma história que até o apóstolo contou aqui, do camarada que depois de 30 anos dentro da igreja, falou assim: eu não vou mais na igreja. Não aconteceu nada na minha vida durante 30 anos. E a pessoa disse para ele assim: você também está casado há 30 anos. E ele disse: sempre as mesmas palavras, sempre aquela mesma coisa, então não quero mais saber da igreja. E aí o líder falou assim: você também está casado há 30 anos. E com certeza a sua esposa fez muitas comidas repetidas. Sim ou não, mulheres? Eu sei que o maior desafio das mulheres é fazer uma nova comida, né? É inventar alguma comida nova. Mas no dia a dia, na correria, sempre é aquela coisa, né? Então, às vezes, é o trivial, né? Arroz com feijão, bife, batata frita. E batata frita hoje está difícil, né? Às vezes só macarrão, né? Então, sei lá o que você faz, né? Então, mas a dificuldade. Mas durante 30 anos ele comeu muitas comidas repetidas. Mas aquela alimentação o sustentou, o manteve firme e manteve ele um corpo saudável até hoje. E aí aquela pessoa disse: da mesma forma que fisicamente você foi alimentado durante esses 30 anos pela sua esposa, que
com tanto carinho fez as suas refeições, também o pastor, os líderes estiveram alimentando a sua alma durante 30 anos, com carinho, com amor. E você está vivo hoje e bem nutrido espiritualmente por causa deste alimento espiritual que você recebeu todos esses anos. Então, entenda que o alimento espiritual que a gente recebe, cada dia é uma porção, e essa porção vai trabalhando na sua vida, vai quebrando algumas resistências na nossa alma, porque de certa forma nós somos preconceituosos. Todo ser humano ele tem um certo tipo de preconceito. O próprio pastor Evaldo acabou de falar aqui, pessoas que ficavam com raiva quando ele subia aqui no altar. E você acha que não tem pessoas que quando eu subo ficam com raiva? Também tem. Puxa, esse pastor que vai pregar de novo. Alguns já fizeram até algumas piadinhas aqui. O apóstolo Edmilson é o cajado e o pastor Godilson é a vara. Mas o meu ministério tem muito cunho profético. E o profeta é aquele que aponta o dedo mesmo. É aquele que mexe, deixa as pessoas desconfortáveis às vezes. Mas por quê? Porque é necessário para curar. Então a pergunta é: até quando você vai ficar lambendo as suas feridas? Porque ferida todos nós temos. Mas tem gente que vive lambendo as feridas. E o que eu quero falar é sobre esses gigantes do passado que você não vence. Que você, às vezes, se tornou um bichinho de estimação seu. Tem muito gigante no passado que aprisiona as pessoas. Que mantém elas refém, cativa. Joga na tela Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me, diga esquecendo-me, diga esquecendo-me, diga esquecendo-me. Esquecer é um verbo. O verbo indica uma ação. Isso quer dizer que você precisa ter essa atitude. É você que tem que esquecer. E aí ele esquecendo-me das coisas que atrás ficam, que é exatamente essa questão do passado. Tem gente que fala assim: mas em 1929 fizeram isso comigo. A pessoa consegue lembrar. Marido e mulher que estão casados há muitos anos, de repente a mulher levanta a lebre. Mas na lua de mel, já está 30 anos casado, está lembrando da lua de mel, de um problema que ela nunca resolveu. Quer dizer, vive 30 anos sofrendo por conta daquilo. É que nem aquele casal de velhinhos, já 50 anos de casado e tal. E aí eles iam tomar café todos os dias juntos, né? E aí partia o pão, aí ele partia o pão e dava o miolo para ela, e ele comia a casca, né? E aí depois de 50 anos de casado, ele pegou e falou: não, hoje eu vou comer o miolo. Hoje eu não vou comer a casca. Ele foi lá, arrancou, pegou o miolo e deu a casca para ela, né? E aí ela falou assim: eu não esperava o dia que você me desse a casca, porque eu amo tanto a casca, eu não gosto do miolo. Depois de 50 anos, falta de comunicação. Ele comeu 50 anos na casca, mas ele gostava do miolo. Então, às vezes, tem muitas pessoas sofrendo nos relacionamentos, seja pai e filho, marido e mulher, por conta do que? Não há diálogo, não conversa, não tenta resolver as coisas.
Mas quando eu falo resolver, não é resolver do seu jeito, né? Porque a mulher, ela quer resolver, mas ela fala assim, mas eu estou com a razão. Isso não é resolver. Um homem quer resolver e ele diz, eu estou com a razão. Isso não é resolver, querido. Isso é criar uma confusão. Resolver é baixar a guarda, é deixar as armas de lado e falar. O que é mais importante? Estar certo ou ser feliz? Responda para mim, igreja. O que é mais importante, estar certo ou ser feliz? E por que você sempre quer estar certo? Então, está vendo que não é mais importante? Porque é fácil você responder uma pergunta. Ah, ser feliz é mais importante, mas no dia a dia você não quer ser feliz, você quer estar certo. É verdade ou não é? Então, por que não muda? Por que não ser feliz, meu irmão? Porque fica batendo, não, eu tenho que estar com a razão. E eu já fiz uma frase sobre isso. Jesus, que tinha toda a razão, decidiu não ter razão. Porque você que não tem razão quer ter razão. Vou falar mais devagar para você entender. Porque tem gente que falou assim, é tanta razão que eu não entendi nada. Jesus, que tinha toda a razão do mundo para não ser crucificado, ele abriu mão da razão dele e foi para a cruz. Porque eu e você que não temos razão nenhuma, queremos bater no peito e dizer, temos razão. A razão tem destruído muitos casamentos. A razão tem destruído muitos relacionamentos. A razão na política tem destruído muitos relacionamentos. Como o apóstolo Edmilson esse dia postou, a política passa, a vida continua. As pessoas acham que têm razão dentro dos seus pensamentos e não estão abertos para quê? Para o novo. É impressionante como as pessoas têm medo do novo. A prova inequívoca disso é que mataram Jesus. Ele era o novo que chegou. E você sabe por que mataram Jesus? Porque ele era um líder político. Não era porque ele era seu Salvador nem seu Senhor. Jesus falou assim, o reino de Deus chegou. E ele se intitulou o rei. O novo reino chegou. Ele não veio como Salvador. Aí as pessoas falam de política. O maior político que existiu foi Jesus Cristo. Estabeleceu uma nova política. E isso mexeu com toda a Roma, mexeu com toda Jerusalém. A ponto dos líderes religiosos e políticos da época se macumunaram, porque Herodes não conversava com os judeus, Pilatos não conversava com os judeus, e aí de repente os três se juntaram e mataram Jesus. Por quê? Então você vê aqui que é o medo do novo. O medo do novo. Por que as pessoas têm medo do novo? Porque elas estão presas ao passado. Você precisa se libertar do seu passado. Fala para o seu irmão, você precisa se libertar do seu passado. Fala para ele, sabe por quê? Porque Deus sabe o que você fez no verão passado. Então, meu irmão, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo que eu e você falhamos e erramos. Então, quando a gente olha, que Paulo disse, eu não julgo que eu haja alcançado. O que ele estava querendo alcançar? A ressurreição dos mortos, a vida eterna. Ele sabia que, ainda que o corpo dele terreno se desfizesse, ele receberia um corpo novo, ele seria ressuscitado. E ele estava buscando isso, viver uma vida de integridade, de santidade, uma vida que agradasse a Deus, para que ao final da sua carreira ele soubesse que ele, de fato, fez uma corrida aonde no final ele iria receber a coroa, e a coroa era a ressurreição dos mortos. Tanto é que o último livro que ele escreve, que é Timóteo, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
ele fez tudo o que ele tinha que fazer, sabendo que ele chegaria no final e seria ressuscitado. E o que é ressurreição? É a vida eterna. O ser humano está buscando que as pessoas vivam mais. Gastam milhões e até bilhões em pesquisa científica para que o homem viva mais. Mas também a indústria farmacêutica, ela investe bilhões para que as pessoas se mantenham doentes. Porque muita coisa já tem cura, muita coisa já tem cura. Mas as pessoas preferem manter as pessoas doentes, por isso dá mais dinheiro. Então nós estamos vivendo num mundo capitalista, e as pessoas não enxergam que Mamon tem regido e dominado o mundo. Então Satanás hoje ele rege o mundo através de Mamon. E nós precisamos nos libertar desse espírito maligno, entendendo e aprendendo a ouvir a voz de Deus. Mas o que eu preciso me esquecer? Ou o que eu preciso resolver? Traumas, vamos lá. Uma pessoa traumatizada, o trauma é uma situação, uma circunstância, uma ocorrência que às vezes lá em determinada época da sua vida, de alguma forma a sua mente ela deu uma especial atenção a essa situação de dor. Isso pode ser a perda de um ente querido. Tem gente que perdeu uma pessoa e ele fica preso a essa pessoa até hoje. Alguém pode ter sido abusado, abusada, alguém foi molestado, né? Alguém traiu você. Então, e você está preso a isso, a esse trauma. Isso aconteceu há 20 anos, mas na sua memória é como se isso fosse hoje. É impressionante o poder que a nossa mente tem. Você sabe que a nossa mente ela tem o poder de curar e de destruir. As pessoas que sofrem de síndrome de pânico, elas acreditam em coisas que uma pessoa normal fala, esse cara está louco, né? Eu lembro de um camarada me contando de um processo que ele passou, que às vezes ele entrava no banheiro e ele tinha mania de ler no banheiro. E aí ele pegava e colocava o cotovelo dele em cima do braço para ler, né? Sentava ali no trono, deitado no trono dele, sentado no trono dele. Só que quando ele fechava a revista, ele olhava na perna, tinha uma mancha vermelha. Claro, houve uma pressão do cotovelo. Meu irmão, ele entrava em pânico. Falou assim, que mancha que é essa? Vou morrer. Ele ia parar no hospital por causa do quê? Porque ele pôs o cotovelo. Você dá risada, mas imagine a loucura. Ele olhava aquilo e falou assim, isso vai lastrar em todo o meu corpo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E começava a sentir falta de ar, ele já começava a passar mal no banheiro, dava suador, começava a suar frio. E aí ele já chamava, me leva que eu vou morrer. Tal. Chegava lá, não tinha nada. Então, imagine o poder da mente, de conduzir uma pessoa a imaginar umas coisas doidas. Você já viu aquele, não sei se você já viu aquele brinquedo, que em alguns lugares tem, onde você põe só um óculos aqui, e você está sentado num carrinho como se fosse uma montanha-russa, e você começa a gritar, você está sentado num carrinho lá, o carrinho não sai do lugar, meu irmão. E aí de repente o carrinho dá uma curva, a pessoa vira, o carrinho, mas tudo está na mente, e a pessoa grita, como se ela estivesse numa montanha-russa, faz aquele escândalo. Eu estava até com a minha esposa em Curitiba o ano passado, olhando, falei assim, não, acho que é melhor você não ir.
Se for, vai ser um escândalo, porque ela se assusta fácil, né? Então, eu falei assim, ela vai fazer um vexame, mas nós ficamos vendo as pessoas. Você dá risada de ver aquilo. Aí você fala, mas por que acontece? Por causa da mente. Assim como a mente tem esse poder de projetar algo no futuro, e você acreditar que isso possa acontecer, essa mesma mente, ela tem o poder de te manter preso no passado. Há um trauma desse, e toda a sua vida ser conduzida por esse trauma. E você não viver aquilo que nós lemos. Amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas. Tem muita gente que não está vivendo bem em todas as coisas por causa de quê? De traumas do passado. Aprisionado por esses traumas. E aí vem dependendo do nível de situação que a pessoa passou, ela fala assim, eu tenho vergonha. E a vergonha é uma capa do orgulho. E ela tem vergonha do que? Ela tem medo de se expor, mas a coisa já aconteceu há 15 anos, 20 anos, e ela ainda está com vergonha. Essa vergonha nada mais é do que orgulho. Ela não tem coragem de se expor para buscar cura. Ela não tem coragem de ir encontrar alguém que possa solucionar o problema dela. Ela não tem coragem de chamar o líder dela e falar, olha, eu tenho essa dificuldade, essa situação aconteceu há 10 anos, há 15 anos, e eu estou passando por isso. Existem aqueles que não sabem, que não lembram disso, mas na nossa igreja nós temos um encontro. Nós temos, nesses encontros, hoje minha esposa está lá na chácara, no encontro, à noite vai vir um monte de mulheres curadas por conta do quê? Porque elas descobriram esses traumas que estavam lá no passado, e elas resolveram o quê? Resolver essa situação, tomar uma atitude em relação àquilo. Só que é impressionante que algumas pessoas vão para o encontro, elas resolvem esses problemas, mas depois elas pegam esse lixo todo de volta. Como que pode um ser humano que vai, tem uma experiência com Deus, se liberta, cura, e depois volta lá e fala, não, é meu bichinho de estimação, e não consegue se libertar disso? Porque entenda uma coisa, no reino de Deus não tem meio termo, ou você confia em Deus ou você não confia. Quantos confiam em Deus? Eu posso provar para você que você não confia. Porque eu perguntar e você responder é a coisa mais simples que tem. Pega todo o dinheiro que você tem agora e entrega no gasofilácio, que Deus vai prover toda a tua necessidade durante esse mês. Pega todo o dinheiro que está na sua conta, zera a sua conta agora e passa aqui e entrega tudo na igreja. Que Deus vai prover tudo que você precisa para o ano que vem, por esse mês. Quantos teriam coragem de fazer isso? Aí você fala, pastor, mas a mente vai te falar um monte de coisa e você não vai fazer. Então, é muito fácil eu falar assim, eu confio, mas e a ação da confiança? Então as pessoas, elas não se libertam, elas não se curam, elas não se autocuram. Por quê? Porque estão presas a um passado, presas a pensamentos. Outra coisa que aprisiona as pessoas é o pensamento dela. Porque ela acha que ela é a dona da verdade. Para essas pessoas você pode dizer assim, tá bom, você está certo, a Bíblia que está errada. Porque tem pessoas que ela acha que tem tanta razão que a Bíblia parece estar errada. Então, pessoas presas a argumentos fajutos. E o que acontece? Esse tipo de pessoa, ela gera um mal-estar na família toda.
ela perturba a família. Uma pessoa traumatizada, ela traumatiza as pessoas em volta dela. Uma pessoa que é chata, porque aquela pessoa que tem razão, que sabe que ela sempre tem razão, ela é chata. É ou não é? Você não tem aquele parente seu que todo mundo chega... Não, o cara sabe tudo. Aí, quando ele chega na porta, todo mundo já cutuca, ele chegou. Você está dando risada porque provavelmente seja você. E o duro é que essa pessoa não desconfia disso. Ela não cai o desconfiamento dela. Fica lá, continua sendo chata. E aí a conversa, que estava tão animada, parece que vira um velório em segundos. A pessoa chegou, acabou o assunto. Então isso é muito chato, mas a gente precisa o quê? Por isso que é bom a gente ter amigos, querido. Porque o amigo, ele não fala o que você quer ouvir, ele fala a verdade. Então é muito triste uma pessoa que não tem amigo. E sabe por que muitas pessoas não têm amigo? Porque até algumas pessoas querem ser amigo ou amiga dela. Mas chega um determinado momento que as pessoas se afastam. Por quê? Porque ela nunca aceita que ela tem erro. Ela é sempre detentora da verdade. E aí acaba afastando as pessoas que querem de fato ser amigo. Mas fala, não dá. Tudo que fala tem um argumento. Outro gigante que as pessoas precisam vencer é a culpa. Tem muitas pessoas vivendo debaixo da culpa. Porque você às vezes cometeu uma situação lá atrás, você errou. Por exemplo, num casamento, a mulher casou grávida. Isso aconteceu em muitos casamentos, casou grávida. E aí não tiveram tempo de lua de mel, né? Foi meio lua de fel, assim, porque coisa tudo. Aí não tiveram aquele tempo. Aí veio, casa, passou-se os anos, tal. E aí, depois de 10, 15 anos, o que a mulher quer? Ela quer voltar a se descobrir. Eu não tive tempo de namorar, eu não tive... E aí começa a pirar o cabeção. Começa a pensar em um monte de coisa. Isso tem acontecido muito na sociedade hoje. Muita mulher pirando o cabeção. Por quê? Porque na adolescência ela não teve tempo de curtir. E de repente começa a atrair o marido, começa a surfar na internet lá, mas ela surfa num lugar errado. Começa nos bate-papo. E se tem uma coisa que mulher é fácil de ser manipulada, é começar a receber elogio. A mulher é mal amada, lá vai na internet, o cara começa a falar dela, começa a elogiar ela. Meu irmão, todos esses camaradas que estão do outro lado, num bate-papo, eles já são treinados para te enganar. E as mulheres caem, feito um patinho na lagoa. E eles começam a fazer um monte de elogio. Aí o marido não elogia ela, ela começa a viajar na maionese. Meu casamento já acabou mesmo. E aí vem com esses bate-papo. Mas por conta do quê? De coisas que ela se sente culpada lá atrás. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz diferente? E aí ela começa a trazer à memória um monte de situação do passado que ela deveria ter feito errado. E ela se sente culpada por aquilo. E para amenizar a culpa, ela vai o quê? Pular cerca. Para amenizar a culpa, ela vai... agora o importante é ser feliz. Isso é o pensamento humanista que está aí na sociedade. O importante é ser feliz.
Homens que estão navegando aí na internet, que não tiveram também essa situação bem resolvida, lá na sua adolescência, na sua juventude, e hoje lá seus 40, 50 anos, fica lá surfando, vendo pornografia. Se tem uma coisa que destrói casamento é pornografia. O cara começa a ver pornografia, ele brocha. É verdade, porque entra um espírito maligno e faz isso na vida do camarada. É a porta de entrada para a destruição do casamento na vida sexual. Falo com conhecimento de causa, lido com isso, atendo muita gente. Então, o homem que entra na área da pornografia, a mulher que entra na área da pornografia, o casamento vai virar água com açúcar, meu irmão. Os dois vão virar irmãozinho. Irmãozinho em termos, porque vive discutindo o tempo todo, fica brigando, parece Tom e Jerry, né? Então, um bate aqui, o outro bate do outro lá, e vira aquele inferno dentro de casa. Então, são várias situações que precisam ser resolvidas. A pergunta é: até quando você vai viver com essas mazelas na sua alma? Faz essa pergunta para o seu irmão aí. Faz com convicção. Fala: até quando você vai viver com essas mazelas na sua alma? Com essa desgraça. Então, pessoas estão traumatizadas, com culpa. Uma pessoa que se sente rejeitada. Hoje, se tem pessoas que elas não sabem ouvir não. Porque se alguém fala não para ela, ela acha que é rejeição. Ah, não me amam, não gostam de mim, estão me rejeitando. O que é isso? É uma alma doente. Eu falei, você não pode sair de casa e ir para o trabalho e pensar que todos os sinais vão estar verde. Tem gente que acredita nisso. Não, vou sair de casa, vou chegar até o meu trabalho e todos os sinais vão estar verde. Tem gente que está fazendo isso com a vida. Não, tudo tem que dar certo para mim, eu só posso ouvir sim. Aí o primeiro não que recebe, fecha a cara, emburra. Homens que a mulher fala alguma coisa, ele já fica magoadinho. Fica ali o dia inteiro emburrado. E mulher também. Em relação pais e filhos, as mesmas coisas. Outra coisa que é terrível, que aprisiona a vida das pessoas, é um futuro que depois é algo do futuro, porque é uma expectativa. A pessoa tem uma expectativa. Aí aquela expectativa não aconteceu, e o que eu chamo de expectativa frustrada. Então tem muita gente com expectativa frustrada, e já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ela está lá ainda sofrendo por causa daquilo. Ah, mas eu esperava que o apóstolo ia me chamar para ser obreiro. Ah, mas eu esperava que o apóstolo ia me chamar para ser ungido pastor. Ah, eu esperava que o meu líder ia me chamar para ser líder de célula. Ah, eu esperava que meu patrão ia me dar um aumento, ia me promover. Você cria um monte de expectativa na sua cabeça, não funciona, já se passaram 1, 2, 3 anos e você está ainda lembrando dessa coisa maldita, que está atormentando a tua vida. E por conta dessas coisas, a pergunta é: que relacionamento pode se tornar saudável com tanta toxina que existe nas famílias? Não tem relacionamento que vai resistir se você não buscar curar-se, se você não buscar sua cura. Caso que a pessoa fale: ah, mas eu pensava que ele era assim. Não, não quero mais não.
porque ele não era aquilo que eu imaginava. Eu achava que ele ia vir num cavalo branco, sentado, um príncipe, veio um sapo. Não, meu irmão. E a mesma coisa, quer dizer, tanto o homem tem expectativa como a mulher. Mas eu quero te dizer que os dois têm que ceder. Diga, os dois têm que ceder. Se a sua esposa está do lado, fala, você escutou, né? Os dois têm que ceder. Fala para ela aí. Vou fazer uma pergunta para os casados aqui. Quem mais tem razão lá na sua casa, o homem ou a mulher? A mulher. Então, sempre a mulher está falando que ela tem razão. Mas isso é verdade? Por favor, não se matem. Entenda que é preciso, e sem humildade você não conquista nada. Humildade não é humilhação, são coisas diferentes. A Bíblia diz que, lá em Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de servo, humilhou-se. Então tomou a forma de servo. O que é tomar a forma de servo? É servir. Quer dizer, ele decidiu servir. Jesus, ele venceu, por quê? Porque ele servia. E a maior lição que ele deixou está em João 13, quando diz, vocês não me chamam de Senhor e Mestre, eu sou. Mas ele pega a bacia, pega a toalha e vai lavar os pés dos discípulos, que era o papel de um escravo. Ele estava próximo de ser crucificado, ele deixa essa lição dizendo, se eu, Senhor e Mestre, lavei o pé de vocês, vocês devem fazer a mesma coisa uns com os outros. O que ele estava querendo dizer? Vocês têm que servir. Vocês têm que aprender a serem humildes. Hoje, o grande problema da sociedade é a falta de humildade. As pessoas não têm humildade para enxergar as coisas, ver os problemas. As pessoas querem sempre ter razão. Essa é uma das coisas que tem destruído muito o relacionamento. A gente precisa aprender a amar. Põe para mim Mateus 18, 35. Deixa eu ver se é 35. Mateus 18, 34, 35. Vamos encerrar com esse texto. Aqui é o final da história onde Jesus conta uma parábola do credor compassivo, onde ele devia muito dinheiro e tinha uma pessoa que devia uma mixaria para ele. E o Senhor dele perdoou todo o dinheiro dele. Mas quando aquela pessoa que deveria uma mixaria para ele, veio pedir misericórdia para ele, ele pôs o camarada na prisão. Isso chegou ao ouvido do Senhor dele. E aí aqui está a ira do Senhor. Indignado, o seu Senhor o entregou aos verdugos. Alguma tradução diz atormentadores. Até que pagasse tudo o que lhe devia. Versículo 35. Assim vos fará meu Pai Celestial. Quem vai fazer?
Deus. Se de coração não perdoares cada um ao seu irmão. Você nunca vai conseguir ter um relacionamento saudável se você não tiver um coração perdoador. Você está ouvindo? Você nunca vai conseguir ter um relacionamento saudável se você não tiver um coração perdoador. Não é colocar debaixo do tapete, não. Porque tem gente que é perito em colocar as coisas debaixo do tapete e fala assim, depois eu resolvo. Não é isso. É perdoar de coração. É isso que Jesus está falando. Porque se você não perdoa, você é atormentado. Você passa por tormentos constantemente. As coisas começam a não funcionar para você. A sua alma se enche de toxina. Seu corpo se enche de toxina. Por quê? Porque você está amargurado. Você está ressentido. O que é ressentimento? É sentir de novo. Ressentir. Então é você sentir novamente. Então você está ressentido, você está sentindo novamente. Você está amargurado. Você foi lá, foi no salão, fez o cabelo, chegou em casa, ele olhou e nem notou que você fez o cabelo. E aí você está amargurada porque ele não notou o seu cabelo. Que vocês estão indo para a festa. E você está chegando na festa e ele ainda não falou nada do seu cabelo. Mas uma mulher não se arruma para o marido, ela se arruma para outra mulher. Então por que você está chorando aos pitãs que quer ouvir um elogio dele, né? Essa é a verdade. As mulheres, elas ficam reparando uma nas outras. Chega na festa, é uma olhando para a outra, reparando na outra, para ver o que a outra tem, né? E aí se ela chegar lá, a outra tem o vestido igual a dela. O homem não está nem aí para essas coisas. Pode estar todo mundo de camisa xadrez lá, o homem chegou, está todo mundo, que legal, bacana, você está com a camisa igual a minha, joia, legal. A mulher fala assim, volta para casa agora, dá ré, eu tenho que trocar de vestido. Alma doente, precisa de cura. E o marido não entende nada, né? A gente não tem muita percepção. Eu me recordo há uns 15 anos atrás, que aquilo ficou muito notório para mim. Nós fomos num casamento. E aí chegou o momento de servir lá no casamento, que o casamento foi num lugar e a festa foi no outro. Aí chegamos lá e tal, aí as mulheres falaram assim, vamos no banheiro, e aí as 3 mulheres foram para o banheiro, né? Mulher, quando uma fala, vamos no banheiro, vai de bando, né? Então foram lá, o banheiro. Aí nós estávamos ali e falaram, vamos servir. Aí fomos servir. E fomos nós 3 servir lá, servimos, tal, sentamos. Tal. Quando sentamos, elas voltaram, ajeitaram, e uma começou a falar, você viu a renda da mesa de bolo? Você viu a toalha que está servindo a comida? E elas começaram a falar, e eu fiquei olhando assim, falei, uai, eu fui lá servir, não vi nada disso. E aí falei com o camarada que está do lado, você viu essas coisas? Foi eu não. Mulher é detalhista. Por isso que ela sofre mais. Por ser detalhista, ela começa a querer encontrar chifre na cabeça de cavalo. Ela é detalhista, então acontece uma coisa, não, está acontecendo, tem alguma coisa, ela fica meio pirada do cabeção. Então, querido, você quer viver bem? Pergunta para o seu irmão aí, você quer viver bem? Então perdoa. Não tem outro jeito de você viver bem, se você não aprender a perdoar. Jesus estava lá na cruz, meu irmão. Não sou Jesus não, mas ele estava lá na cruz, pendurado. E o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. A minha pergunta é, eles estavam arrependidos, sim ou não? Aqueles que crucificaram Jesus estavam arrependidos, sim ou não?
E por que você quer que o outro se arrependa para você perdoar? Não, mas ele não mostrou que está arrependido. Aonde está escrito isso na Bíblia? Que você precisa da atitude do outro para perdoar? Hã? Não tem. Você tem que perdoar simplesmente. Quando Pedro chegou, Pedro já estava para cortar aquela faquinha que ele pegou e feriu lá o Malco lá quando Jesus foi preso. Provavelmente ele andava com aquela peixeira direto, né? E ele estava para pegar aquela peixeira para cortar a cabeça de um dos apóstolos, discípulos de Jesus, estava caminhando com ele, porque eles ficaram o caminho todo perturbando Pedro e falando um monte de coisa. Pedro já estava irado, e aí ele chegou em Jesus: Jesus, até quando eu devo perdoar meu irmão? 7? E ele já foi assim, bravo, né, falando e tal. Só que ele falou 7, meu irmão. Ele já estava no lucro, porque a lei de Moisés era 3, né? E ele fala 7. Aí Jesus diz: não, 70 vezes 7. Ele quase pirou o cabeção. Num dia. Se teu irmão pecar contra você e for pedir perdão, você perdoa. E se ele pecar de novo e pedir perdão, você perdoa de novo. E se ele pecar de novo e for pedir perdão, você perdoa de novo. Aí você diz assim: é safadeza. Mas a Bíblia diz que você tem que perdoar. Fala, perdoar é uma coisa, confiar é outra. O cara, você é sócio com o cara te roubou. Você perdoa ele, mas você não confia mais nele. É diferente. Então você tem que ser inteligente em várias situações. Então, temos que perdoar. Quantos estão prontos para perdoar? Então aproveita agora mesmo. Se coloca em pé. João, vamos para aí. Quero orar com vocês. É fácil perdoar? Estão com medo de responder? É fácil perdoar? Mas é possível perdoar? Então, vamos perdoar. Mas você sabe por que não é fácil perdoar? Vira para o seu irmão. Você sabe por que não é fácil perdoar? Porque você é orgulhoso. Só por isso que é difícil perdoar. Porque o orgulho grita mais alto do que o perdão. Mas quando você for humilde, você consegue. Então a gente precisa todo dia exercer a humildade, matar o orgulho, exercer a humildade, para que a gente possa exercer o perdão. Gostaria que você fechasse os seus olhos e você fizesse uma oração a Deus agora. Aí você falasse com Deus agora, onde você está mesmo, falando com o Senhor. Se Deus te mostrou alguma pessoa que você precisa perdoar, perdoe agora. Fala: Deus, eu perdoo fulano. Se Deus te mostrou um trauma, uma situação que precisa ser resolvida, fale com Deus agora, enquanto o João está louvando. Meu Jesus, leva pra perto. Não cante não, fale com o Senhor, faça uma oração. Deixa só a equipe de louvor cantar. Vai falando com o Senhor, vai entrando na presença de Deus, vai apresentando as tuas causas diante do Senhor. De todo o coração, rasga o teu coração agora, rasga o teu coração diante do Senhor, se humilha diante dEle. Muda meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz.
me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Coloque a sua mão agora sobre a sua cabeça. É aí onde reside as suas lembranças, suas memórias. É aí onde Deus quer trabalhar. Permita que o Espírito Santo trabalhe no teu coração agora. Pai, no nome de Jesus, eu coloco a igreja reunida aqui nesta manhã. Peço que teu Espírito esteja trabalhando agora, Senhor, nessas lembranças que têm aprisionado as pessoas, que têm mantido elas cativas por conta de traumas, por conta de situações que ocorreram há tantos anos e que ela não consegue se desprender disso. Espírito Santo, ajuda ela agora a ter uma posição, a exercer a humildade, a exercer o perdão, perdoando, Senhor, os agressores, perdoando aqueles que feriram, que machucaram, perdoando, Senhor, aquelas pessoas que de alguma forma, Senhor, os enganaram. Pai, que o teu Espírito esteja trabalhando agora, Deus, no coração de cada pessoa neste lugar, Pai. Conduz ele, Senhor, a pastos verdejantes. Conduz essa pessoa a pastos verdejantes, a águas de descanso, para que essas pessoas possam encontrar o refrigério pela tua presença, Pai. Que eles encontrem realmente o refrigério na tua presença. Eu os abençoo para que elas vivam o melhor tempo. O desejo do meu coração é que elas vá bem em todas as coisas, ó Pai, e que elas possam ter uma ótima saúde, e que a alma seja próspera, Pai. Em o nome de Jesus eu profetizo, ó Pai, homens e mulheres com almas prósperas neste lugar. Cada pessoa neste lugar possa ter de fato, Senhor, uma prosperidade na sua alma, no seu coração. Possam viver os melhores dias, ó Pai. Que eles possam vasculhar e encontrar todos os gigantes na alma que tem aprisionado, que tem prendido, que tem impedido eles de viver o melhor, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro para que eles vivam o melhor tempo deles, Senhor, a partir de vencer esses gigantes na alma. Senhor, que eles vençam de fato esses gigantes na alma, Pai, para que eles possam viver, Senhor, de uma forma que agrada o seu coração. Eu os abençoo no nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, vão em paz em nome de Jesus, amém. Muda meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar.